Olá, o Valeu Valer está começando. Seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado especial. Nessa edição, vamos falar sobre uma paixão nacional. É a carne bovina. Seja no churrasquinho do fim de semana ou no cardápio diário, esse é um dos alimentos preferidos dos brasileiros. Mas afinal, a carne bovina traz benefícios ou faz mal à saúde humana? Quais são as verdades e os mitos em relação a essa fonte de proteínas? Tudo isso a gente vai responder para você ao longo do programa. Fique com a gente! E hoje nós contamos com a participação especial aqui na Casa do Valeu Valer do cirurgião vascular e nutrólogo Dr. Wilson Rondó Júnior, ele que é autor também do livro Sinal Verde para a Carne Vermelha. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite e pela presença aqui no Valeu Valer, doutor. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. É um prazer estar aqui colaborando no sentido de esclarecer algumas dúvidas importantes em relação à carne vermelha. E são muitas dúvidas, né, que a população tem sobre a carne vermelha. Para começar, eu queria saber se existe ou não existe alguma ligação entre a carne bovina e algumas doenças como obesidade, problemas vasculares, diabetes, cardíacos. Há ou não, doutor? Há uma correlação, sim. A carne vermelha eu entendo que é um alimento excepcional no tratamento e na prevenção de obesidade, doença cardiovascular e diabetes, basicamente, né? E por que? Conta pra gente. Acontece o seguinte, hoje nós precisamos ingerir uma quantidade maior de ômega 3. Ômega 3 é um ácido graxo essencial, como a palavra está dizendo, é um ácido graxo essencial, é fundamental para a dieta. Nós não conseguimos produzir, nós temos que ingerir através da alimentação. E no mundo moderno, onde se tem a maior concentração de ômega 3, por incrível que pareça, é na carne vermelha. Não é no salmão, não. Não é no salmão. O salmão, antigamente, no mundo ideal, seria o alimento correto. Porém, a nossa realidade, hoje, terceiro milênio, infelizmente o salmão todo é de cativeiro. Praticamente o que você tem no prato, ele é de cativeiro. E isso faz com que a gente tenha perdas importantes de ômega 3 e há uma concentração muito grande de ômega 6. Em consequência do tipo de alimentação que esse peixe acaba ingerindo, que é com rações, milho, soja, etc. E isso, por ser de origem vegetal, é onde há uma concentração importante de ômega 6. A relação ômega 3 ômega 6 está muito desequilibrada. Nesses últimos 100 anos, nós diminuímos o consumo em quase 95% de ômega 3. Com isso, a nossa proporção ômega 3 ômega 6 mudou muito, num sentido pró-inflamatório, porque o ômega 6 ele tem uma ação pró-inflamatória, lesiva. O ômega 3 tem ação protetora, anti-inflamatório. E hoje as doenças do mundo moderno, isso é consenso no meio médico, são de origem inflamatória, o que nós chamamos de inflamação silenciosa. Portanto, o principal elemento para tratar essa doença insidiosa, que é a base de todos os processos degenerativos do mundo moderno, é o consumo adequado em quantidades corretas de ômega 3. Então, doutor, por que alguns médicos, recomendam a retirada desse alimento da dieta da população? Até poucos anos atrás, aliás, o que nós aprendemos na escola, nós tivemos uma evolução, uma tendência de condenar a carne vermelha, aliás, condenar todas as gorduras saturadas. Isso inclui o leite, a manteiga, o ovo, tá? Tudo isso ocorreu por quê? Na época da Segunda Grande Guerra, eu vou contar isso, eu acho muito importante. Os americanos usavam muito óleo de coco, muita gordura saturada na produção dos alimentos, confecção dos pratos, tá? Produção de pães, bolacha, etc. Com a Segunda Grande Guerra, os japoneses bloquearam o acesso de óleo de coco à América. Isso durou uns 5 anos. E nesse processo, os americanos tiveram que se adaptar, criando óleos de outra origem, porque eles não são um país tropical e eles não têm como produzir esse óleo. Então surgia aí a indústria do óleo de milho e soja, que os Estados Unidos desenvolveu, criando uma alternativa para atender esse momento de guerra. E no pós-guerra, o marketing, a evolução, tudo, acabou se mostrando que esse tipo de óleo, esses óleos
vegetais baratos eram importantes para a saúde. Com isso, se passou a usar esse e se esqueceu a gordura saturada boa. Nós temos duas gorduras saturadas, a boa e a ruim. A gordura saturada boa é a do óleo de coco, é a do porco, é a gordura da carne de vaca, de gado, tá? Só que, com o uso de óleos hidrogenados, se faz artificialmente, através da mão do homem, uma gordura saturada que não é saudável, que gera o que nós chamamos de gordura trans. Essa gordura trans, nós sabemos, é condenável. Gera uma série de problemas oxidativos, lesivos, causando as doenças do mundo moderno, envelhecimento e degeneração. Tá? Agora você explicou um pouquinho, né, dessa parte histórica, e é engraçado, a gente percebe que ao longo, digamos aí, que dos últimos 60 anos, apesar de alguns médicos recomendarem o afastamento da carne bovina, os índices de várias doenças, Alzheimer, diabetes, obesidade, eles não diminuíram, né? Pelo contrário, aumentaram, tô certa? Pelo contrário, até pouco tempo atrás, só em relação aos médicos, eles condenavam a carne. Mas hoje as evidências mostram com segurança que não é bem como se imaginava. Tá? E você mencionou bem que as doenças degenerativas têm aumentado de forma importante. Eu cito sempre a obesidade, a doença cardiovascular, o Alzheimer. Por quê? Nesses últimos 60 anos, o que aconteceu? Se condenou completamente o consumo de gorduras. Tudo era low colesterol, low fat. Até hoje muita gente vive nessa neura de gordura. Tá? Só que a minha pergunta é o seguinte: diminuiu a doença cardiovascular? Diminuiu a obesidade? Diminuiu o Alzheimer? Não, não está diminuindo. Ou seja, está aumentando. Ou seja, nós precisamos de gordura boa. Nosso metabolismo funciona à base de certas gorduras. E essas gorduras são as saudáveis, são as gorduras naturais. E não a gordura saturada, que é hidrogenada. Agora, quando a gente fala sobre carne bovina, que nem aqui no livro do senhor Sinal Verde para a carne vermelha, é bom falar que você trata sobre a carne dos animais, né, criados a pasto. O Brasil é um país aí com um dos maiores rebanhos do mundo, o maior, mais de 200 milhões de animais, e 80% desses animais são criados exatamente a pasto, não é, doutor? Com certeza, o nosso rebanho é privilegiado. Isso faz com que a nossa carne seja algo saudável, diferente do que acontece na América, acontece na Europa, na Austrália, onde o gado é excessivamente confinado. Aliás, é basicamente confinado, eles não têm outra opção. E os estudos, a imensa maioria dos estudos que nós recebemos e acabamos julgando, às vezes de forma prematura, é baseado numa carne de animal confinado, que sai do desmame e já vai para um confinamento. É um animal que não passa a ser animal, ele vira um artefato biológico cheio de produtos inadequados, que ele não deveria estar recebendo, um estresse intenso, certas agressões importantes que acabam desnaturando esse animal. E isso reflete na nossa saúde. Com essa consequência, nós não podemos usar esses trabalhos americanos como referência para a nossa carne. A nossa carne é totalmente diferente. Eu entendo que essa é a carne que o mundo quer. É o que eles precisam e que é o que o ser humano precisa consumir, não o que está sendo pregado. Agora, para a gente encerrar, eu queria saber, o consumidor, ele pode ou não reconhecer esse tipo de carne nas prateleiras dos supermercados? Muitas pessoas têm uma sensibilidade, um paladar importante. Ela come uma carne, ela sabe se essa carne é confinada ou não. Eu tenho pacientes que comentam: eu não como carne porque tem gosto de remédio, ou tem gosto de carne de outra origem. E isso é muito frequente. Às vezes você vai num restaurante, você come uma carne, ela tem um retrogosto, uma coisa muito desagradável. Isso se desenvolve. É a mesma coisa com o vinho. Quando você começa a entender de vinho, você sabe que alguns vinhos são bons, outros não. Isso é uma educação. Por outro lado, nós estamos gatinhando ainda num processo de ter uma carne certificada orgânica e não orgânica, ou pelo menos a pasto e não a pasto. Isso eu entendo que é a tendência, algo que nós precisamos ter em mente e estar usando nossa sensibilidade, nosso paladar
para começar a perceber o produto que nós estamos consumindo. É isso aí. Agora, doutor Wilson, ainda tem muitas outras perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor, então quero saber se você pode participar com a gente da próxima edição do Valeu Valer, até para contar um pouquinho mais sobre esse lançamento do livro, né, que já está disponível nos principais sites e livrarias do Brasil. Pode ser? Pode sim, com o maior prazer. Então eu te agradeço e por hoje o Valeu Valer vai ficando por aqui. Obrigada a você pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Valer, sempre junto com o Brasil, amiga como um brasileiro, verdadeira como você. Parceiro de verdade faz parte da Fazenda. A Valer escuta o que você precisa e traz a solução definitiva. Exceller, insuperável no combate da bicheira, carrapato e vermes. Sua melhor escolha para a cura de umbigo e castração. Exceller, a doramectina da Valer.